A paz do Senhor Jesus, seja mais uma vez bem-vindo ao seu canal de leitura diária da lição da Escola Bíblica Dominical, canal José Carlos Maciel. Como você já sabe, meu nome é José Carlos, eu falo aqui diretamente de Abre Lima, estado de Pernambuco. Quero aqui agradecer a Deus por essa rica oportunidade que Ele está me concedendo de gravar mais um vídeo para o canal. Mais uma leitura diária da lição 3 do terceiro trimestre de 2023, lição 3 que tem o tema O Perigo do Ensino Progressista. Terceiro trimestre de 2023 tem o tema A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver nesse mundo dominado pelo espírito da Babilônia? Agradecendo ao nosso irmão Ronaldo, que deixou aí o seu comentário, agradecer ao nosso irmão Michel, agradecer ao nosso irmão José Cláudio, agradecer a todos vocês que estão aqui inscritos no canal José Carlos Maciel, agradecer a você que se inscreveu recentemente, dizer a você muito obrigado, curta os vídeos, comente, se possível, indique o canal para mais pessoas, porque o YouTube ele não está entregando nossos vídeos, com a nova atualização dele, ele não está entregando os vídeos, né? Muito pouca gente tem visualizado os vídeos por conta disso, né? Então, que você que se inscreveu recentemente, ative o sininho da notificação para toda vez que eu publicar um vídeo, você seja notificado pelo YouTube. Amém? Nossa leitura de hoje se encontra na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, e o versículo 7. Mas nós vamos ler a partir do versículo 5. Ele diz assim: Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros. Veja, em Cristo nós somos um só corpo, mas individualmente somos membros um dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Tá vendo? Seja ela a profecia segundo a medida da fé. Se é ministério, seja ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Veja que ele deixa bem claro no final do versículo 7. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Aquele que ensina, ele tem que se dedicar a esse ensino, para ensinar a coisa certa e não ensinar coisas erradas. Então, o que ensina tem uma grande responsabilidade sobre si, porque ele está ensinando as pessoas e tem que ensinar ela da forma correta, para que depois a pessoa não entre pelo caminho do erro, porque se ensinar errado, ela vai ficar errado até o fim da vida dela. Então, tem que ensinar de maneira certa. Romanos capítulo 12, verso 6 diz assim: Os dons de Deus diferem quanto à sua natureza, poder e eficiência de acordo com a sua sabedoria e bondade, não conforme nossa fé. Deus deseja conceder-nos o poder espiritual necessário e apropriado para desempenharmos cada uma de nossas responsabilidades. É claro, ele dá o poder, o dom, de acordo com a vontade dele, para nós desempenharmos a vontade de Deus em uma obra específica. Ele não dá segundo a nossa vontade, né? Segundo a vontade dele. Mas não podemos obter mais habilidade e dons mediante nosso esforço e nossa determinação para nos tornarmos servos ou mestres mais eficazes, não. Né? Não podemos obter mais habilidade e dons mediante nosso esforço. Né? É Deus quem dá o dom. É Deus quem concede a habilidade. Tudo é dele. Deus concede os dons à sua igreja, à sua igreja. Distribui a fé e o seu poder conforme a sua vontade. Nossa tarefa é sermos fiéis e procurarmos forma de servir aos outros com aquilo que Cristo nos dá. Tá vendo? Com aquilo que Cristo nos dá, nós devemos usar, né, para ajudar os outros. Isso que ele diz no verso 6. Né? De modo que tenhamos diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Se é profecia, seja ela segundo a medida da nossa fé. Então, tudo ele dá na medida. E tem que ser segundo a nossa, na medida segundo a nossa fé. Então, tudo que ele dá a nós é para que nós possamos ajudar os outros, conforme a medida da fé. Ele não vai dar além, nem vai dar... Não, ele dá tudo da maneira correta. E o que ele nos concede é para que nós possamos ajudar as outras pessoas, e não para promover a nós mesmos, mas para tudo, honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Romanos 12, verso 7 diz assim: O ministério de ensino da palavra é primordial para a igreja exercer o discernimento no que tange o tempo em que vive. Tão importante é a função do mestre na igreja, que as escrituras declaram o quanto ele deve esforçar-se intelectualmente para exercer tão nobre tarefa. Tá vendo? Ele tem que se esforçar intelectualmente para estudar, para pesquisar, para entender, né? Com a ajuda do Espírito Santo, que é para que ele possa ensinar as outras pessoas da maneira correta, para que as pessoas
entendam aquilo que ele está transmitindo. E não ser um mestre relaxado, que não estuda a palavra. Então, aquele que ensina, ele tem que estar estudando a palavra, meditando na palavra. E quando ele perceber que tem algo que ele não está entendendo, ele pedir a ajuda do Espírito Santo para que ele possa entender e que ele possa transmitir às outras pessoas. É uma tarefa importante e indispensável que exige muito de quem a desempenha. Então, o mestre, aquele que ensina, ele é muito exigido. Ele está desempenhando uma função muito importante na igreja. Ele ensina. E se não ensinar da maneira correta, vai ser um grande prejuízo para a igreja. Porque tem pessoas que ele aprende errado e não consegue sair daquele erro que ele aprendeu. Então tem que ensinar da maneira correta. Por isso que diz, é uma tarefa importante e indispensável que exige muito de quem a desempenha. É uma função muito exigida por parte daquele que está desempenhando como mestre, como ensinador. Porque ele tem que ensinar, ele vai ensinar a outras pessoas aquilo que ele aprendeu. E se ele aprendeu de forma errada, ele também vai ensinar errado. Então ele tem que aprender da forma certa. Ele tem que pesquisar, ele tem que ler. Tudo ele tem que fazer para ensinar as pessoas da forma correta. E não ensinar errado. Por isso que se exige muito daqueles que são mestres, daqueles que são professores de escola bíblica dominical, daqueles que são presbíteros da igreja, que é o homem que ensina a palavra. Então ele tem que estudar, meditar para ensinar de forma correta as pessoas. E ele não pode ser negligente quanto ao ensino. Por isso, no verso 7, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Não tem que se dedicar ao ensino. Ele não pode ser um ensinador negligente. Ele tem que ser um ensinador coerente, que se dedica, que pesquisa, que medita, que faz, olha a palavra com temor e tremor de Deus para aprender e passar aquilo que ele aprendeu certo de forma certa. Então, professor de escola bíblica dominical, todo aquele que ensina na igreja, ele tem que se dedicar ao ensino. Ele não pode ser um negligente, não. Ele tem que se dedicar para ensinar as pessoas de forma correta. Porque é uma tarefa muito importante na igreja, o ensino. A gente vê que nas escolas tem professores de várias etapas e todos eles passam por um processo de aprendizado. Da mesma forma somos nós na igreja. Primeiro nós aprendemos, nos dedicamos para ensinar as outras pessoas de forma correta. Jesus primeiro, discipulou os discípulos, andou com eles, ensinando e mostrando tudo. E depois Jesus foi ao assunto, morreu, foi crucificado, ressurgiu, ressuscitou e deixou eles com a incumbência de pregar o evangelho a todos. E disse mais, que enviaria o Espírito Santo para ensinar e a lembrar ele tudo que Jesus tinha ensinado a eles. Tá vendo? Porque eles estavam ali constantemente, Jesus estava constante com seus discípulos, ensinando. Tudo que ele aprendeu do Pai, Jesus ensinou a eles, para que eles pudessem passar para outras pessoas. E da forma correta. Amém?